proteção ao nome da pessoa natural. O nome é um direito da personalidade. Portanto, ele recebe a proteção do Estado. O nome é um direito da personalidade. Ele recebe a proteção do Estado. É o que dispõe o Código Civil, no artigo 17. O nome é um direito da personalidade. Ele recebe a proteção do Estado. Está no artigo 17. Diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa. Diz o artigo 17 que o nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em publicações, em representações que exponham ao desprezo público. Que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, ainda que não haja intenção difamatória. Não se pode utilizar o nome da pessoa em escritos, na internet, em rádio. Se trouxer a exposição da pessoa ao desprezo público. Se trouxer exposição da pessoa ao desprezo público. Já o artigo 18 do Código Civil diz que sem autorização não se pode utilizar o nome alheio. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. O nome da pessoa pertence à pessoa. Só ela poderá utilizar o seu nome. Só ela poderá utilizar o seu nome. Sem autorização da pessoa, não se pode utilizar o nome dela para fins comerciais. Não se pode utilizar o nome dela para fins comerciais, porque seria a mesma coisa que receber recursos utilizando o nome alheio. Por exemplo, não se pode utilizar o nome de outra pessoa para vender bens, vender serviços para fins políticos, fins religiosos, pois o nome pertence só à pessoa e só ela poderá explorar o seu próprio nome. Já o artigo 19 do Código Civil diz que o pseudônimo adotado para atividades lícitas, pseudônimos para atividades lícitas, goza da mesma proteção que se dá ao nome. Ou seja, toda a proteção que o direito dá ao nome também dá ao pseudônimo. Por exemplo, Pelé, Lima Duarte, etc. São exemplos, Zico, são exemplos de pseudônimos que também são protegidos pela legislação da mesma forma que se dá a proteção ao nome. Da mesma forma que se dá a proteção ao nome. O pseudônimo recebe a mesma proteção que recebe o nome. A mesma proteção que recebe o nome. Portanto, o nome é um direito da personalidade. O nome é um direito da personalidade. Não pode ser utilizado em publicações que exponham a pessoa ao desprezo público. Ao desprezo público. Que expõe a pessoa ao desprezo público, não se pode utilizar o nome alheio em propagandas comerciais, sem autorização da pessoa. Então, o pseudônimo goza da mesma proteção dada ao direito do nome. Já o artigo 20 do Código Civil traz o seguinte texto: salvo autorizadas ou, se necessárias, à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação,
A exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Sem prejuízo da indenização que couber. Se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinarem para fins comerciais, ou se destinarem para fins comerciais. No parágrafo único do artigo, ainda no artigo 20 do Código Civil, descreve que, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer a proteção do nome da pessoa falecida ou do ausente, o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Portanto, em analogia ao artigo 20, que trata do direito da imagem, o mesmo se aplica ao pseudônimo, de forma que sua utilização indevida seja o autor às sanções legais. Da mesma forma, da sua utilização indevida, sujeitará o autor às sanções legais, o autor da difamação ou da divulgação do nome sem autorização. Sujeitará o autor às sanções legais, com a interrupção de sua utilização e a imposição de perdas e danos. Nós temos aqui, então, os elementos do nome. Os elementos do nome, para entendermos, podemos citar um nome completo de uma pessoa. A título de exemplo, Carlos de Arruda Sobrinho. Carlos de Arruda Sobrinho, somente a título de exemplo. Carlos é o quê? Carlos é o prenome. De significa uma partícula entre o prenome e o sobrenome. Arruda seria o sobrenome. Sobrinho é o agnome. Sobrinho é quando o nome de uma pessoa é semelhante ao nome de outra pessoa da família. Aí, para distinguir, no final, coloca um agnome, que pode ser sobrinho, pode ser filho, pode ser, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque são filhos, são nomes iguais de familiares. Então, nós temos aí toda essa temática nos artigos de 16 ao 19 do Código Civil, que tratam sobre a proteção do nome. Ainda sobre os elementos do nome, nós podemos distinguir mais alguns. Nós temos o prenome. Então, o nome é composto de dois elementos essenciais. Não só, mas o nome é composto do prenome e do sobrenome. Mas, geralmente, são inseridas as partículas, os agnomes, gnômenes, e dentre outros. Nós temos aí o prenome, o patronímico. Patronímico é quando a família era patriarcal, quando a família era machista, que o homem era o centro da família. Mas hoje existe igualdade de direitos entre homem e mulher, esposa e marido. Então, o patronímio, aos poucos, está sendo banido do linguajar nosso, do linguajar do direito. Então, mais apropriado seria o sobrenome, porque o patronímico remete ao sistema patriarcal, ao machismo. Agnome seria Júnior, neto, sobrinho, etc., né? Também nós temos os axiônimos. Os axiônimos são
Títulos: Dom, Monsenhor, Excelentíssimo Senhor, Doutor Juiz de Direito. Também engloba os elementos do nome. Nós temos ainda o codinome, cognome. Cognome é o alcunha, o vulgo, né? O vulgo, o alcunha. Nós temos aí o zumba. Os cognomes eram dados aos reis. Eram elementos que compunham o nome dos reis. Por exemplo, Dom Pedro II. Por exemplo, Dom Pedro II tinha os cognomes de o príncipe perfeito, pela forma como exerceu o poder. Então, o cognome dele era o príncipe perfeito. Nós temos aí de Dom Luís, ela era chamado de o popular, pela adoração do seu povo. São cognomes. Nós temos ainda Dom Fernando, o Formoso, pela sua beleza física. São vários exemplos de reis que tinham como elementos dos seus nomes os cognomes. Cognome de o formoso, o popular, o perfeito, dentre outros. Mas nós temos aí a lei de registros públicos, uma lei esparsa, específica, que também trata sobre o prenome. O prenome é um dos elementos do nome, o primeiro elemento do nome. Então, a Lei de Registros Públicos, LRP, Lei de Registros Públicos, trata também sobre o nome, que não é permitido o registro de pessoas com nomes ridículos. O artigo 55, parágrafo único, diz que é proibido o oficial do cartório registrar nomes de pessoas que exponham ao ridículo. A Lei de Registro Público é a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Diz o artigo 55, parágrafo único: os oficiais de registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial. Este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Então, nós temos aí uma lei esparsa, específica, tratando do nome, do prenome da pessoa, na hora de registrar. Quanto ao nome civil da pessoa natural, nós podemos ainda debruçar. No ordenamento jurídico brasileiro, o nome civil da pessoa natural é composto por dois nomes principais, dois elementos, né? Composto por dois elementos principais, o prenome e o sobrenome, que é o patronímico, conforme preceitua o artigo 16 do Código Civil. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. O prenome e o sobrenome. E qual a natureza jurídica do nome? Podemos nos perguntar, qual a natureza jurídica do nome? A teoria aceita e que melhor define a natureza do nome, qual a natureza do nome, é aquela que o considera como um direito da personalidade. Essa teoria é mais aceita. Segundo o entendimento de renomados autores, o nome é uma marca do indivíduo. O nome é a marca do indivíduo, que o identifica dentro da sociedade e da própria família, capaz de ser tutelado erga omnes. Ainda aprofundando o assunto, como é a composição do nome da pessoa natural? Como é a composição do nome da pessoa natural? O nome civil da pessoa
O nome civil da pessoa natural compõe-se de, como nós vimos, prenome, que é o nome próprio da pessoa. E que pode ser simples, por exemplo, João, Maria, mas pode ser composto. João Cláudio, Maria Cristina. Patronímico ou apelido de família, que é o elemento acrescido ao prenome. Por exemplo, dos Santos, Medeiros, etc. Conceito do nome. Ainda sobre o conceito do nome, podemos ainda rever o assunto disposto no artigo 16 do Código Civil, que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, que pode ser simples, pode ser composto. O nome é um sinal que caracteriza o indivíduo na família. O nome é um sinal que caracteriza o indivíduo na família, mas também na sociedade, e o diferencia de que? Ao lado dos outros elementos de individualização. Ao lado dos outros elementos de individualização. Não só é o nome que individualiza a pessoa, existem outros elementos dos demais, que individualiza a pessoa dos demais membros do grupo familiar e social. Qual a diferença entre o nome e o sobrenome? Então, nome é a palavra que identifica algo. Nome é a palavra que identifica algo. Identifica algo. É uma denominação. É uma denominação. O sobrenome são as junções do sobrenome e da são as junções do sobrenome das famílias maternas e paternas. O sobrenome são as junções do sobrenome das famílias materna e paterna. Chamar alguém pelo nome é dizer que esta pessoa é única. Os documentos pessoais são importantes porque comprovam a existência da pessoa. Os documentos, eles comprovam a existência da pessoa. Ela existe e garante sua identificação. Mas ainda podemos nos perguntar o que significa nome de registro. É um sinal exterior pelo qual se individualiza. É um sinal exterior pelo qual se individualiza e reconhece a pessoa. Então, nós temos aí individualidade, individualiza, e reconhecimento, reconhecer a pessoa. É por isso que tem nome de registro. Então, se individualiza e se reconhece a pessoa onde? No seio da família e no seio da sociedade. É composto de nome e de sobrenome, ou nome da família. Em casos especiais, o apelido e do pseudônimo também. Então, no próximo vídeo, vamos tratar sobre direitos da personalidade, a partir do artigo 11 do Código Civil. Nós vamos tratar sobre direitos da personalidade do Código Civil. No artigo 11. Ficamos por aqui, agradecemos a participação e até breve.